Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos resumir um livro Vou Te Ensinar a Ser Rico. O primeiro passo que deve saber é que a primeira coisa que você precisa saber sobre o dinheiro. Neste ponto, todos nós ficamos pensando qual é o segredo da riqueza. Se vivemos no mesmo país, sob o mesmo governo, por que algumas pessoas têm tudo enquanto outras têm pouco? Parece que alguns nasceram com a estrela da sorte, enquanto outros, melhor nem falar. O que diferencia as pessoas? Prontos, para responder, precisamos entender qual é a fórmula do sucesso. Quantos de vocês já ouviram a seguinte frase de seus pais? Filho, estude o bastante na escola, tire boas notas, faça faculdade, arrume um bom emprego e seja feliz para sempre. Quero acreditar que provavelmente a maioria esmagadora dos leitores. Agora, a minha pergunta é: será que o mundo de hoje, boas notas na escola e uma faculdade são garantia de sucesso financeiro? Quantas pessoas com diploma acadêmico não conseguem emprego na profissão delas e trabalham em uma atividade totalmente diferente da que foram formadas? Muitas vezes sujeitos a subempregos com salários menores e que a mensalidade da faculdade cursaram. Como isso é possível? Todos os pais amam os seus filhos e insistem em dar um conselho tão equivocado. A resposta é bem simples. O conselho realmente era correto na época dos nossos pais. Isto há aproximadamente 40 anos atrás. Havia, por exemplo, em todo o canto, inclusive no Brasil, poucas pessoas formadas. O acesso à faculdade era restrito às camadas muito privilegiadas da população. Então, as pessoas graduadas realmente tinham garantia de uma boa colocação no mercado de trabalho. O problema é que hoje se formam centenas de milhares de jovens todos os anos e os pais não têm posto de trabalho para todo. A consequência é a abundância de pessoas formadas e desvalorização dos diplomas e do salário também. Temos cada vez mais pessoas qualificadas correndo as vagas disponíveis e isso permite ao chefe diminuir o salário e aumentar as exigências. A solução que muitos tentam é aumentar ainda mais a qualificação, por exemplo, ao fazer uma pós-graduação. Só que outros também pensam nessa solução mágica, então voltamos ao mesmo lugar. Eu não estou a dizer que estudar é mau, mas outras pessoas aprenderam dos pais que trabalhar duro seria garantia de sucesso. Mas é óbvio que um assistente de pedreiro que definitivamente trabalha muito duro não é o que ganha mais. Alguns acreditam que a fórmula de sucesso é simplesmente nascer na família certa. Caso contrário, nunca acontecerá, mas diversos estudos nos mostram que 80% das pessoas ricas vieram de famílias humildes, isto em todo o canto do mundo. Então, qual é o segredo de sucesso? O que nos define? De onde vem o dinheiro com abundância para alguns e com tanta escassez para outros? É aqui que começa a nossa aula de mentalidade. Preste atenção. O tamanho do seu sucesso financeiro, do seu patrimônio, tudo que você tem e conquistou no mundo material, está 100% relacionado ao tamanho da sua cabeça. Me refiro na questão de mentalidade. É óbvio que não estou me referindo ao tamanho físico. Quero deixar claro que pessoas cabeçudas não têm vantagem nessa área. Brincadeiras, a parte que quis dizer que a programação mental, a sua mentalidade, é o fator principal que define se terá sucesso ou fracasso financeiro. Com frequência, as pessoas tentam melhorar sua situação financeira sem mudar sua programação mental. Infelizmente, essas tentativas serão muito frustrantes. Você já escutou histórias de pessoas que ganharam na loteria ou receberam uma grande herança?
Pessoas que passaram a vida toda lidando com pouco dinheiro e de repente encontraram-se na posse de uma enorme quantia. O que você acha que acontece com essas pessoas? A resposta é simples. Em pouco tempo conseguem perder todo o dinheiro. Por um motivo também muito simples. Era muito dinheiro para uma cabeça tão pequena. Não é possível administrar bem sem a mentalidade correta. Há uma regra que diz: o dinheiro sempre acompanhará o tamanho da sua mente. O contrário também funciona. Se você tirar todo o dinheiro de um rico, eu garanto que não se passarão 3 anos e ele construirá toda a fortuna de volta. Vou dar o exemplo de um bilionário norte-americano, Donald Trump. É um exemplo. Ele já foi à falência 4 vezes e recuperou em pouco tempo toda a fortuna. E hoje estamos a falar de uma fortuna estimada em 2,7 bilhões de dólares. O que é a nossa programação mental? Talvez aqui é onde começa todo o segredo. A programação mental é a soma de todos os conceitos, todas as crenças, as ideias e os conhecimentos que estão instalados em nossa mente consciente e subconsciente. A partir de que idade começamos o processo da programação mental? A partir do dia em que começamos a respirar. Há vários fatores que nos influenciam e nos moldam como seres humanos. A escola, os nossos professores, a religião, o bairro em que crescemos, a mídia, os amigos, entre outros. Mas a principal fonte vem da nossa própria casa de nossos pais. Tenho aqui a percentagem de 80%, segundo a IBGE, que mostra que as pessoas começam a vida em um padrão econômico e 80 anos depois moram com o mesmo padrão, um nível abaixo ou acima, mas praticamente o mesmo. Como isso é possível? Passam-se 80 anos na vida de uma pessoa, repletos de oportunidades, acontecimentos, escolhas e muitas vezes diferentes das que os pais deles tiveram, mas ainda assim ela acaba no mesmo lugar. Com frequência tem o mesmo tipo de trabalho, acabam morando no mesmo bairro e terminam ganhando um salário bem parecido com o dos pais. Sabe por quê? Isso acontece devido aos conceitos e às crenças que são passados para os filhos ao longo de sua formação. Por exemplo, se seus pais eram empregados com carteira assinada recebendo vale transporte, o que para eles era considerado um futuro seguro, é óbvio que a resposta seria dessas coisas. Então, desde que se entende como gente, você lembra de ouvir dos seus pais: filho, estude para arrumar um emprego com carteira assinada, benefícios e assim terá segurança. Então, qualquer oportunidade que passar na sua frente ao longo da sua vida e que não apresentar esses benefícios será descartada no ato. Consequentemente, essas escolhas farão com que arrume um emprego muito parecido com o dos seus pais e acabe tendo uma vida bem parecida com deles. Se os seus pais são funcionários públicos, por exemplo, o que você vai ouvir desde criança em casa, é claro que filho estude bastante, faça faculdade e preste concurso público. Caso tenha nascido em uma casa com pais empresários, o que será que vai ouvir deles? Filho, seja empregado de alguém para ter segurança? É claro que não. Eles também vão encorajá-lo a ser um dia um empresário. No entanto, não é somente a escolha da nossa profissão ou do nosso trabalho que é influenciada pelos pais, mas também toda a nossa relação com o dinheiro e o sucesso. O que você ouviu dos seus pais
quando o assunto era dinheiro, quero que faça uma pausa em sua leitura por alguns minutos e reflita. O dinheiro era motivo de alegria ou discussões? Eu vou lhe apresentar aqui ou citar algumas frases para ajudar. Dinheiro não nasce em árvore. Dinheiro não traz felicidade. Quanto mais se ganha, mais se gasta. Você tem que trabalhar duro para ter dinheiro. Nem todo mundo pode ficar rico. Dinheiro é sujo. Os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Dinheiro muda as pessoas. Ele as corrompe. Quem tem muito dinheiro por si só pode ser ladrão. Essa influência verbal é poderosa e fica enraizada na nossa mente, formando a programação mental. Quando precisamos escolher entre as decisões lógicas ou nos baseamos na programação mental, sempre a programação vai prevalecer e nos prejudicar. O que eu quero neste exato momento deixar algumas considerações sobre certas crenças que as pessoas têm sobre o dinheiro. Primeiramente, acredito que o dinheiro por si só é apenas um canal para que as coisas aconteçam e não um fim. O dinheiro é neutro, ou seja, não é bom nem mau, não é sujo nem limpo, não traz alegria nem tristeza. É apenas uma ferramenta e conforme a utilizamos pode tanto fazer o bem como o mal. Uma pessoa que por natureza é generosa, com pouco dinheiro, quando tiver muito, será ainda mais generosa. E alguém, por outro lado, é mesquinho com pouco, quando tiver muito, possivelmente será ainda pior. Então, vamos no primeiro passo. O dinheiro muda ninguém. Não, o dinheiro não muda ninguém. Ele apenas amplifica o que já somos. Outra maneira pela qual somos influenciados é pelo exemplo. Que atitudes e exemplos você viu dos seus pais quando o assunto era dinheiro? O dinheiro era fonte de felicidade ou discussões? Seus pais eram poupadores ou gastadores? O dinheiro sobrava ou estava sempre faltando? A soma de todas essas experiências ficou gravada na sua mente, formando sua programação mental, e ela pode impedir seu sucesso financeiro. A questão é como podemos corrigir nossa programação mental. Inicialmente, quero que você entenda que isso é um processo longo e muitas vezes dolorido e cansativo. Não é fácil admitir que o jeito como você viveu nos últimos 30 ou 40 anos estava errado. A velocidade da mudança vai depender de dois fatores. O primeiro é quão fundo estão enraizadas as crenças limitadoras dentro de você. E o segundo fator é quanto você está aberto para aprender a nova filosofia. Eu sei que não é fácil, mas é possível. Há várias maneiras de fazer isto. A primeira é por meio da leitura. A segunda, por meio de áudios e seminários. E a terceira, com a convivência com pessoas bem-sucedidas. Mudar a nossa mentalidade é uma atitude indispensável. Por exemplo, ou você toma uma atitude, ou a vida toma por você. Agora, vamos analisar as diferenças de mentalidade entre as classes sociais. Para facilitar, pensaremos apenas em três grandes classes: pobres, classe média e ricos. Se eu perguntar qual é a diferença entre as três, tenho certeza que muitos responderão sem hesitar. A diferença é a quantidade de dinheiro que cada uma ganha por mês, é claro. Pois é, a maior parte das pessoas vão responder isto. No entanto, como o assunto aqui é finanças e não democracia, fazer parte da maioria não é garantia de acerto. A diferença entre as três classes é a mentalidade e a filosofia.
Ora, vejamos, pobre. O que as pessoas com mentalidade pobre buscam na vida, na verdade, o pobre só tem um único foco, a sobrevivência. Uma frase famosa típica, trocar o almoço pelo jantar. A classe média é onde se encontra a maior parte das pessoas. Tem outro objetivo na vida. A sobrevivência está garantida. A classe média busca o conforto e status. E vamos nos ricos. A classe de ricos. Então, o que os ricos buscam? Quero saber. A resposta é liberdade. Quando você é da classe média e corre atrás do conforto, você até consegue obter, mas qual é o preço que se paga? O preço da liberdade. Porque a corrida atrás do dinheiro transforma você em escravo dele. Quem tem mentalidade de rico busca a liberdade e adivinha o que vem como bônus. É o conforto. Existe mais uma diferença importante entre as classes. O planeamento. Em geral, qual é o planeamento de um pobre? É diário. Toda a visão se concentra em passar o dia, em sobreviver à próxima conta, por isso trabalha muitas vezes em serviços que pagam diariamente. Qual é o planeamento da classe média? A visão é mensal. A classe média vive de um salário para o outro. A primeira preocupação em um novo emprego é quanto vou receber no fim do mês. E por último, qual é o planeamento de um rico? O rico planeja as coisas com visão anual. Se for multimilionário, então o planeamento e a visão podem ser de décadas. Acredito que com esses dois fatores você consiga facilmente distinguir as classes. A confusão não costuma ocorrer com a classe pobre, porém, muitas vezes confundimos a classe média alta com a rica. Acredite em mim quando digo que existe uma enorme diferença entre as duas. Deixe-me contar a história, por exemplo, do João, um jovem de 22 anos, filho de pais de classe média. Quero que você pense, e se por acaso conhece outras pessoas que vivem exatamente assim, então que consiga identificar e diga, isto é o que tem acontecido. O João se formou como um administrador de empresas depois de 4 anos de faculdade. Ele vivia ou vive na casa dos pais e praticamente não tem nenhuma despesa. Acabou de arrumar o primeiro emprego no banco e está todo radiante com o salário de 15 mil meticais, que vai receber afinal um salário assim em uma pequena fortuna para quem é solteiro e vive na casa dos pais. Após 3 anos, o João até então vivia tranquilo com o salário, gasto apenas com saídas e algumas passeatas com os amigos. Então ele decide que chegou a hora de progredir na vida e comprar o primeiro carro. Ele tem os 3 anos e ainda não conseguiu economizar nada. Mesmo assim, o sonho de ter o primeiro carro não lhe saía da cabeça. O que ele não sabia é que carro não era ativo, mas sim passivo, dependendo das circunstâncias. Pode ser ativo, mas também pode ser passivo, porque logo que ser comprado, desvaloriza-se. Então o João acompanha pelo programa televisivo uma propaganda de um carro que estava a 0 km. E vai pedir a pequena entrada ao banco, onde lhe deram 300 mil. Depois de adquirir o carro com a ajuda dos pais, ele descobre rapidamente que o veículo exigia cada vez mais outras despesas. Assim, o João decide reforçar, sabendo que mensalmente ele era cortado 6 mil. Depois de 3 anos a ser cortado e que isto lhe carecia ter que ficar 5 anos, ele descobre que nem o carro para poder pôr o combustível a andar já não conseguia.
E assim ele começa a perceber que os 15 mil, que antes era muito dinheiro porque vivia em casa dos pais, já não era quase nada para poder fazer uma despesa. Desculpe-me por decepcioná-lo, sinceramente, não é a minha intenção, mas eu tenho de dizer que antes você pagava aluguel para imobiliária, agora está pagando aluguel para o banco, para de pagar as prestações durante esse todo o tempo. Isto é o que tem acontecido com muitas das outras pessoas. Se todo mês você gasta tudo o que ganha para manter o seu padrão de vida, se a maioria dos bens que adquiriu até hoje estão financiados, você, meu amigo, faz parte da classe média. Mesmo que pareça estar ganhando rios de dinheiro. E no fim isso não transforma você em uma pessoa rica, apenas uma pessoa da classe média alta. E vou lhe dizer mais uma coisa, desta vez ainda pior. Quanto mais alto o seu nível dentro desta classe, mais complicada e perigosa será a sua situação. A classe média não percebe que esse consumismo a condena a um tipo de prisão. Quanto mais coisas não couberem no orçamento da classe média, mais tempo ela ficará presa. Uma pessoa da classe média baixa, 20 mil por mês e talvez tenha um carro financiado. Caso perca um emprego, correrá o risco de perder apenas o carro. Todo o progresso na vida da classe média está baseado na entrada mensal de dinheiro para manter e pagar todos os seus bens de consumo. Todo esse status é apenas um castelo de areia. Bastam alguns meses sem salário para tudo começar a desmoronar. É o que tem acontecido. No mundo de hoje, em média, um trabalhador troca de emprego 9 vezes ao longo de sua carreira. Podemos ver com a mesma tranquilidade, se você depende mês após mês da entrada do seu salário para se manter e pagar todos os seus compromissos, eu posso prever que ao longo da sua vida, várias e várias vezes vai passar muito sufoco, se é que já não está passando. Então a questão é, qual é a filosofia dos ricos? Preste bem atenção. Muitas pessoas acham que os ricos são medidos pelo valor que ganham por mês. Isso é um pensamento da classe média. Os ricos são diferenciados não pela quantidade que ganham por mês, e sim pelo método que empregam nos gastos. A primeira regra é, não importa quanto ganha por mês, o rico sempre gasta menos do que ganha. Ele vive um padrão bem abaixo de seus ganhos mensais. Nas próximas páginas e nos próximos áudios, eu vou ensinar como fazer isso na prática. Mas neste momento quero que a frase seguinte fique gravada em sua mente para o resto da sua vida. A primeira regra para construir a sua liberdade financeira é viver com um padrão de vida mais baixo do que o permitido pelo que você ganha. Se você gasta todo mês a sua renda mensal, posso lhe garantir que você nunca sairá da corrida dos ratos da classe média. Você sempre estará no mesmo lugar, a correr no mesmo lugar. Nunca construirá a sua liberdade financeira. Se você, porém, seguir as minhas orientações, prometo que eu vou levá-lo à terra prometida. A segunda regra é a diferença entre o que rico ganha e o que ele gasta com o padrão de vida investida. O rico investe para adquirir ativos que podem lhe render mais dinheiro, como imóveis para alugar, negócios que vão lhe render lucros, sem precisar da sua presença associar-se a uma empresa de marketing multinível a fim de construir uma renda passiva. Mantendo o mesmo padrão de vida e com mais dinheiro entrando, a consequência é uma sobra de dinheiro cada vez maior que vai lhe permitir investir ainda mais e aumentar mais a despesa e os ganhos de seus ativos. O dia em que o fluxo de dinheiro vindo dos seus ativos for maior que o valor necessário para manter o padrão de vida,